Continuar a lição da Escola Sabatina, trazendo hoje o Deus triuno, a origem da missão. Por que um Deus triuno? Porque na missão de Deus, as três pessoas da divindade estão em ação: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nas Escrituras, Deus tem sempre mostrado que Jesus está à frente e Jesus é o centro de tudo. O próprio Jesus, ele declarou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E qual é o trabalho do Espírito Santo nesta missão? De acordo com João, capítulo 14, versículo 26, e João 16, versículo 8, é o Espírito quem nos convence do nosso erro, do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que age em nós para a nossa conversão. E esta missão de salvar o homem, de salvar a humanidade, através de Jesus Cristo, esta missão não começou quando Jesus veio ao mundo e se batizou e fez os seus discípulos. Não começou aí. A missão começou antes da criação do mundo. Deus já havia no seu coração o plano desenvolvido. E aqui nós percebemos que o pecado não pegou Deus de surpresa. Quando o pecado veio, Deus já tinha a solução. E aqui nós temos que compreender e que entender que Deus não predeterminou para o pecado existir. Mas entendemos que Deus, em sua essência, é tão bom e tão generoso que mesmo ele sabendo das coisas ruins que iriam acontecer, ele permitiu que eu e você viéssemos à vida e permitiu que o mal existisse, sim, para nós conhecermos a essência de Deus. Eu sei que talvez eu deva falar com pessoas que não entendam a Trindade, o papel da Trindade nesta missão. Mesmo que a palavra Trindade não apareça nas Escrituras, nós vemos relatos que a Trindade está em ação, como, por exemplo, o batismo de Jesus. Quando Jesus se batizou, você vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus, né, como em forma de pomba, e você vê o Pai falando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo". Então, como eu falei para você, e como essas três pessoas agem na missão de salvar a humanidade, eu e você estamos envolvidos nessa missão. Jesus nos envia ao mundo para pregar o Evangelho, para buscar as pessoas para a salvação, e é o Espírito Santo que nos capacita para a missão. Mas, mediante a tudo isso que nós estamos conversando agora, qual é a conclusão que chegamos? A conclusão que nós chegamos é que a missão não é nossa. A missão não é da igreja. A missão é de Deus. E por ser de Deus, a igreja está envolvida nesta missão, mas não de convencer o mundo do pecado, não de converter as pessoas a Jesus, mas de levar a mensagem às pessoas. Quem vai agir em torno do coração das pessoas para que elas sejam convertidas a Cristo é o Espírito Santo. É Deus que age no coração delas. E como esta é a missão de Deus, não tem como falhar. E fazer discípulos é o foco da missão. Em Mateus 28, do 16 ao 20, ali conta relatos em que Jesus envia os discípulos para pregarem em todo o mundo, fazer discípulos. E, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E ali também conta que os discípulos, quando viram Jesus, né, que assim que Jesus ressuscitou, quando viram Jesus, o adoraram, e diz que alguns duvidaram. Nós temos nesse texto alguns aspectos desta missão e deste foco que é fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, a nossa missão é ir por todo mundo pregar o Evangelho. Talvez você deve pensar assim: mas eu não sei falar bem. Como posso fazer a missão de pregar o Evangelho para as pessoas se eu não consigo falar? Fazer a missão não é só pregar o Evangelho. Você pode ser um canal de bênção na sua casa, no bairro onde você mora, mesmo sem falar uma palavra. Pois a nossa vida e o nosso comportamento, quando estamos em Cristo Jesus, já diz muita coisa. É possível você converter alguém para Cristo apenas com o seu comportamento, sem dizer uma única palavra. Porque pessoas a todo tempo estão olhando para nós. Nós somos um livro para cada pessoa que estão perto de nós. E no texto, como falei, nós vemos alguns aspectos
do foco dessa missão quatro pontos, onde Jesus ordena os discípulos a estarem com ele. Quando os discípulos estão com ele, os discípulos o adoram, né? Nós sabemos que Jesus não é apenas uma pessoa, um profeta, nós vemos que Jesus é Deus, porque senão ele não tinha aceitado a adoração. Ele aceitou a adoração dos discípulos. E aqui, no primeiro ponto, você tem que adorar Jesus. Para que eu possa fazer discípulos, eu primeiro tenho que adorar. No segundo ponto, Jesus ordena aos discípulos a irem por todo o mundo e fazer discípulos. Depois eu, como adorador de Jesus, eu devo ir às pessoas, ensiná-las de Jesus e ensinando elas, batizá-las, como terceiro ponto. Batizar elas em nome da Trindade, porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois do batismo, eu tenho que ensiná-las a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Ou seja, tudo que está escrito aqui. A vida do cristão, ela não é composta apenas em conhecer Jesus, saber que ele é o Filho de Deus, saber que ele me leva para o céu, que perdoa os meus pecados. Mas a vida do cristão, ela é composta, depois do batismo, uma vida de aprendizado até o fim de sua vida. O cristão não para no batismo. O batismo é apenas o começo de uma longa e nova vida de aprendizado. E este evangelho que Jesus nos induz a pregar, nos manda ir por todo o mundo para pregar. Este evangelho é um evangelho eterno. E por que evangelho eterno? Porque não existe outro evangelho em que haja salvação. Assim como também não existe outro meio de salvação que não seja em Jesus Cristo. Assim como também só existe um só Deus, e não há outro Deus, senão o único Pai que está no céu. Ao contrário do que a cultura do mundo ensina, que existem outros deuses, a palavra de Deus ensina que existe um só Deus e só há um meio de salvação, que é por meio de Cristo. O que está composto nesse evangelho eterno? Está composto que Jesus morreu para nos salvar, que ele se entregou por nós como substituto, substituindo eu e você, porque a morte de Cristo era para ser a minha morte. Mas por ele ter morrido por mim, hoje eu não tenho mais a possibilidade da morte, mas tenho a possibilidade da vida eterna. Este evangelho eterno é composto também que Jesus um dia virá na sua majestade, com poder e toda a glória, para levar aqueles que viveram em obediência a ele, e reinará com Jesus os 1000 anos. E depois virá aqui novamente para esta terra e restaurará tudo. E o mal já não mais existirá. Tudo isso que eu falei aqui é bases do evangelho eterno, no qual eu e você temos a missão de pregar para as pessoas. Deus tem o seu povo, assim como no passado ele tinha o seu povo para, que as pessoas viessem, e Deus tem o seu povo agora atualmente, como também tinha no passado. No passado, o povo de Deus, foi Israel, o povo de Israel que veio da descendência de Abraão, Deus firmou a sua aliança com Abraão, e através de Abraão, as pessoas, as famílias de toda a terra seriam benditas, seriam abençoadas. E Deus escolheu justamente Abraão, o povo de Israel ali, para que as outras nações fossem abençoadas por meio de Israel. Ou seja, Israel também tinha a mesma missão que nós, de mostrar ao mundo o amor de Deus, de mostrar o evangelho. No antigo Israel, Deus abençoou o povo de Israel para que Israel fosse um canal de bênção para as nações vizinhas, para que assim o mundo inteiro fosse evangelizado. E agora, nós, através de Cristo, somos enviados pelo mundo para levar este evangelho. Assim como diz em Lucas 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio salvar e buscar aquilo que havia se perdido. Então nós entendemos que Jesus é o Salvador. Eu e você não temos poder para salvar ninguém, mas nós podemos e devemos levar a mensagem às pessoas para que as pessoas possam ir até o Salvador. E aonde eu devo levar a mensagem? A mensagem que eu tenho que levar é para todo o mundo, em todas as nações, em todos os lugares. Ou seja, resumidamente, a mensagem do Evangelho, o mundo inteiro é a nossa arena, onde eu e você temos a missão
de evangelizar. Deus nos encarregou uma missão extraordinária de trazer as pessoas até Ele. Deus maravilhoso é esse que nós temos. Um Deus que pensa no futuro, um Deus que está conosco, um Deus que age através de nós, um Deus que nos ama e está em busca de salvar todos aqueles que estão dispostos a deixar que Ele entre em suas vidas. A mensagem que eu tenho para você hoje é: escolha hoje ser salvo por Deus. Escolha hoje fazer parte desta missão e do povo de Deus. E eu convido a você para orarmos neste momento, para que Deus possa nos capacitar cada dia mais para levarmos a verdade do seu reino em todo o mundo. Senhor Deus, obrigado por esta lição maravilhosa. Que o Senhor continue a cada dia nos ensinando e nos capacitando para pregarmos o Teu Evangelho para as pessoas. O nosso desejo é que o Senhor possa nos capacitar com o Teu Espírito e que o Senhor possa estar voltando logo e muito em breve. Que nós possamos apressar ao Senhor a Tua volta. Eu oro ao Senhor para que o Senhor capacite esta pessoa que está me assistindo do outro lado dessa tela. Que ela possa ser um canal de bênção na sua cidade, na sua casa, no local onde vive, para que as pessoas conheçam o Deus do amor, que é o Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa próxima lição é o chamado de Deus para a missão. Eu aguardo você na próxima lição.